A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós temos mais uma palavra na nossa caminhada cristã, que é tempo de Deus, o novo para a sua vida. Tempo de Deus, o novo para a sua vida. Está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 8. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia para você acompanhar comigo com a Bíblia aberta. Não vou estar lendo todos os versículos para não ficar muito grande. Eu gostaria de falar para você o seguinte: Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para o nosso presente e vemos que dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase está difícil e parece que não vai passar. Mas tudo passa. O tempo de Deus é permanente e eterno. Agora, o tempo humano, que é o Cronos, é passageiro. Eu quero te falar uma coisa. O profeta Isaías tinha parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias. Ele foi ungido rei aos 16 anos de idade. Mas ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando queimou incenso, algo que não lhe era permitido fazer, pois era restrito aos sacerdotes. Qual foi a consequência que teve sobre ele? Foi uma lepra e a morte do rei, trazendo um tempo de decadência para o povo. O ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil, mas quando Isaías entrou no templo, ele viu a glória de Deus. Foi transformado e enviado para cumprir seu chamado profético. Como viver o tempo novo de Deus na sua vida? Vamos refletir. Vamos refletir como o profeta Isaías descobriu que ele percebeu o novo tempo que Deus preparou para ele. Versículo 1 ao versículo de número 4, abra sua Bíblia, que é o tempo de ver a glória de Deus. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse para sua vida. A primeira coisa que aconteceu no versículo de número 1 foi entrar no templo. Preste bem atenção, você precisa estar adentrando no templo. Quando eu estou falando do templo, eu estou falando do templo físico, onde nós estamos para orar. A minha casa será chamada casa de oração. A primeira atitude de Isaías, ao ver o caos social, foi buscar a presença do Senhor no templo. Lá no templo ele foi buscar a presença do Senhor. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Hoje o templo de Deus somos nós, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E devemos buscar a Deus de todo o coração. Preste bem atenção, versículo 2 e 3. O ambiente que Isaías presenciou, quando ele adentrou, ele foi adorar a Deus. E o ambiente que Isaías presenciou foi de louvor e adoração dos anjos cantando ao Senhor. O louvor liberta e alegra. Quando adoramos em espírito, conforme está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24, Deus se faz presente em nossas vidas e muda todas as coisas, e nós começamos a entender que precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo de número 4. Ver o agir de Deus. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória do Senhor enchendo o templo. A Shekinah estava enchendo o templo. Olha só, não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder de Deus. Quando confiamos no Senhor, aprendemos a viver na dependência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar. Aquele tempo caótico se tornou o momento em que Isaías viu a glória de Deus. Do mesmo modo, em nossas crises existenciais podemos entrar no templo na presença do Senhor em adoração e contemplar o agir de Deus com sua poderosa mão sobre nós. Agora preste atenção, este é o tempo de ver a glória de Deus. Versículo 5 e versículo 6 e versículo 7. Tempo de transformação. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação em sua vida. Transformação. Agora vamos pegar aqui.
Para que aconteça a transformação, algumas coisas teve que acontecer. No versículo 5, arrependimento. Após entender a santidade de Deus, entoada no louvor dos anjos, o profeta Isaías sente que é pecador e se arrepende dos seus erros, confessando ao Senhor. Quando passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar os outros, mas precisamos reconhecer nossas próprias faltas e nos corrigir com Deus. Arrependimento. Depois, no versículo 6, fogo do Espírito. Quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo no altar para queimar os lábios dele. Este fogo representa o poder do Espírito em sua vida para lhe purificar e capacitar para o chamado profético que Deus lhe deu. Outra coisa que aconteceu, perdão. No versículo 7 diz desta forma, aquele anjo, declarou para Isaías que estava perdoado de seus pecados e agora estava livre para servir ao Senhor. A culpa prende e impede de prosseguir, mas o perdão traz liberdade e paz. Os tempos de provação são oportunidades para mudar nossas vidas. Somos moldados e levados ao fogo para ser preparados para receber sua bênção. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, primeiro quer que nossas vidas, o nosso interior, seja transformado pela palavra. Este é um tempo de transformação. No versículo de número 8, você começa a observar tempo do chamado de Deus. Após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe um chamado profético. Olha só, ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta é ouvir a voz de Deus. Tu não pode comunicar nada para ninguém se Deus não falar primeiro com você. O profeta recebe de Deus e leva às pessoas a palavra para transformar vidas, para alertar, para mudar o curso de uma nação, de uma vida, de uma pessoa, de uma cidade. Aonde você está, você precisa ouvir a voz de Deus para ser conduzido por Deus. A partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías seria conduzida pela direção do Senhor para a sua vida. Deveria ir onde o Senhor guiasse, por mais difícil que pudesse ser. Deixe Deus conduzir a sua vida através do sopro do Espírito. Nós precisamos obedecer a Deus, à vontade de Deus. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que sua vontade é soberana, passando a aceitar o que Deus tinha para ele, tornando-se obediente a tudo que Deus lhe falasse. É isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Este é o tempo do chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus tem um novo tempo para você. Isaías 61:2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A partir daquele dia, Isaías passou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo como um ano aceitável. Entendo que cada crise é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida, mas será necessário parar de olhar problemas e contemplar a glória de Deus, aceitar ser transformado para que nós possamos também sermos renovados e então recebermos o chamado do Senhor para cumprir a sua vontade. Aceitemos, pois, o tempo de Deus para nossas vidas. Tempo de Deus, Deus tem um novo tempo para mim e para você. Amado, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um dia de paz e de bênção para você. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.